Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que nos veem pelo YouTube, Facebook e WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja também você um evangelizador, seja sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 12. E a palavra de Deus nos fala: naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e o enviou de dois em dois à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimentais ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passei de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei o que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não forem bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou nos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus que nos traz hoje. Nós estamos acostumados de ver as escrituras, os evangelhos, as figuras dos 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos. Mas nós vemos no evangelho de hoje que Jesus, quando já se aproxima de Jerusalém para sofrer o seu martírio de morte e morte de cruz, para a nossa salvação e a nossa redenção, eis que ele escolhe outros 72 discípulos e os envia de dois em dois à sua frente. Jesus tinha essa atitude missionária com os discípulos de enviá-los sempre em duplas, para que eles não fraquejassem na fé, para que uns incentivassem o outro, que nunca estivessem sozinhos. E eis que Jesus fala que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Meus irmãos, nunca essa frase esteve tão atual, nunca esteve tão presente essa palavra de Cristo, porque os trabalhadores cada dia são menos. Cada vez nós temos menos apóstolos, menos discípulos de Cristo. Cada vez a messe se torna maior e são poucas as pessoas que querem segurar a cruz de Cristo, carregar a sua cruz e serem verdadeiros discípulos, verdadeiros missionários e seus apóstolos. Nós vemos hoje muitas pessoas que querem ter apenas a retórica da missão, falar bem, se expressar bem, mas não querem viver o calvário da cruz. E meus irmãos, falar de Cristo, falar da cruz de Cristo, sem ter o sacrifício, sem ter a dor e o sofrimento, é em vão. Nós precisamos passar pela cruz, sofrer a cruz de Cristo, dar com a nossa própria vida o nosso testemunho. Levar essa palavra, esse amor, essa bondade, essa misericórdia de Cristo, que o reino de Deus está próximo. Devemos levar, como nos fala o Evangelho, a paz. Ser um amigo da paz, levar a paz a todas as pessoas. Mas se não formos recebidos com a nossa paz, que essa paz, ao nós darmos, ela retorne para nós.
Meus irmãos, sejamos verdadeiros missionários, verdadeiros discípulos, não aqueles missionários de palavras, mas os discípulos que dão a sua vida, aqueles que são enviados como cordeiros para o meio dos lobos, porque os lobos amatilham esse mundo de dor e de sofrimento, que rejeitam a palavra de Deus e muitas vezes irão nos devorar, irão nos matar, irão nos sacrificar, porque a palavra de Deus não irá penetrar nos seus corações. Assim como a palavra de Jesus, anunciada aos judeus, aquele povo, não penetrou no seu coração. E o Cristo foi martirizado e morreu morte de cruz. Mas o Cristo nos dá a esperança da ressurreição. Assim como Cristo venceu a morte, nós também somos chamados a carregar a cruz de Cristo no seu martírio, mas também na esperança de termos a vida eterna. Portanto, meus irmãos, não sejamos mensageiros só do sofrimento e da dor. Sejamos mensageiros da esperança, da fé, do amor, da bondade e da misericórdia de Cristo por cada um de nós. Sejamos esses verdadeiros discípulos, discípulos do Cristo e missionários da esperança. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.